Todos os grandes eventos desportivos têm uma curiosidade em comum. À medida que a competição avança, há equipas que deixam de ser apoiadas apenas pelos seus adeptos e começam a conquistar a simpatia de quem até então lhes era completamente indiferente. E isso voltou a acontecer, obviamente, neste Mundial do Futebol, sempre que uma seleção teoricamente menos favorita eliminava uma das grandes candidatas ao título, multiplicavam-se os comentários de apoio nas redes sociais, os adeptos ocasionais e a vontade quase ali instintiva de ver o improvável a acontecer. Mas a verdade é que esta lógica de apoiarmos quem está em desvantagem, mas que tem uma forte determinação, não acontece apenas no desporto. Também acontece no mercado em geral, até na política, na comunicação no seu todo e, acima de tudo, aqui na nossa relação com as marcas. Isto tem um nome, chama-se efeito underdog e, se for bem trabalhado, pode ser uma fortíssima estratégia que transforma desvantagem numa vantagem competitiva. Como? É isso que vamos descobrir neste episódio do É Comunicar que nos entendemos. Olá, viva! Seja bem-vinda e bem-vindo ao É Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Ao longo deste Mundial, e só referir aqui que à data em que gravamos este episódio, o Mundial ainda não tinha terminado, portanto não sabemos quem o venceu, mas dizia eu então que ao longo deste Mundial vimos repetir-se um fenómeno que não é de todo novo, mas que raramente é analisado para lá do desporto. Sempre que uma equipa considerada mais fraca surpreende um favorito, deixa rapidamente de representar apenas o seu país, passa a representar uma ideia de que é possível vencer contra todas as probabilidades. É nesse momento que conquista milhares de adeptos neutros e, analisando isto à luz da comunicação, do marketing e das relações públicas, na literatura académica este fenómeno é conhecido como Underdog Effect. Um dos estudos mais citados sobre o tema, publicado no Journal of Consumer Research, demonstra que os consumidores tendem efetivamente a preferir marcas que comunicam duas características em simultâneo. Enfrentam desvantagens reais ou percebidas, mas revelam uma forte determinação para as superar. Então, os autores chamaram isto de Underdog Brand Biography. Reparem que aqui o conceito não é marketing underdog, o que a investigação analisa é o efeito que uma determinada narrativa produz na percepção das pessoas ou do consumidor. É por isso que, neste episódio, prefiro falar de comunicação underdog e não propriamente de marketing underdog, porque aquilo que verdadeiramente faz a diferença é a história que uma organização consegue contar aos seus diferentes públicos e, sobretudo, sustentá-la, ok? Isto também aqui é importante. Mas, afinal de contas, porque é que torcemos por equipas improváveis? À primeira vista, poderíamos pensar que gostamos simplesmente de surpresas, mas a explicação parece ser bem mais profunda. Então, a maioria das pessoas nunca foi, na verdade, a favorita, nunca teve mais recursos do que os outros, nunca começou numa corrida em vantagem. É por isso que tendemos aqui a identificar-nos com quem enfrenta dificuldades, porque de alguma forma nos revemos. E então, quando vemos uma equipa pequena desafiar uma potência mundial, não estamos apenas a assistir a um jogo de futebol. Longe disso, estamos a assistir a uma narrativa de superação. E estas narrativas têm aqui um enorme poder sobre a forma como interpretamos o mundo. É por isso que durante alguns dias aqui uma seleção de um país distante consegue mobilizar adeptos espalhados pelos 4 cantos do planeta. Mas isto não é apenas futebol, é identificação, e o que é que eu queria que vocês pensassem aqui comigo, que é em que medida é que isto se aplica então ao universo das marcas? O que é que nos diz então a investigação relativamente a este tema? Foi precisamente esta ideia que levou vários investigadores a estudar o fenómeno. Então, neste estudo, os autores realizaram várias experiências para perceber se esta técnica influenciava a forma como os consumidores avaliavam diferentes marcas. A conclusão não deixa assim qualquer margem para dúvidas. Quando uma marca comunica que enfrenta limitações, menos recursos, menor dimensão, menor notoriedade, etc., mas demonstra simultaneamente paixão, esforço
e determinação tende a gerar maior empatia e maior intenção de compra. Mas há uma condição essencial. É importante isto, não basta ser pequeno, também não basta afirmar que se luta contra os grandes. O efeito surge apenas e quando coexistem dois elementos, a desvantagem e a determinação. Se existir apenas a primeira, desperta-se o quê? Pena. E se existir apenas a segunda, sem uma dificuldade credível, a narrativa obviamente que perde a autenticidade. Portanto, é este equilíbrio que tem de ser perfeito, quase milimétrico, que se chama então o tal efeito underdog, está bem? Então, o que é isto da comunicação underdog? Na minha perspectiva, o underdog não é ou não deve ser uma estratégia de marketing, mas sim uma estratégia de comunicação e de relações públicas, porque aquilo que aproxima uma marca das pessoas não é o facto de ser pequena, é a forma como comunica o seu percurso. Portanto, a sua origem, os obstáculos que enfrentou, as decisões difíceis que teve de tomar, aquilo que representa no fundo, não é? Portanto, estamos a falar de quê? De posicionamento, estamos a falar de identidade, de reputação, de storytelling também, e tudo isto pertence ao território da comunicação estratégica, que obviamente depois se aplica no marketing mix. Mas há aqui um ponto muito importante. O underdog não é uma condição permanente, é uma percepção. Portanto, uma marca pode deixar de ser vista como improvável à medida que cresce, e isto é natural e é ótimo. Portanto, quando se insiste na tónica de que há uma desvantagem nesta empresa ou que ela está no efeito mais pequeno e isso não corresponde à realidade, há aqui uma perda de credibilidade. Portanto, nós temos mesmo que perceber o ciclo de vida da marca e da comunicação da marca, e quando esse efeito já não existe, não podemos eternamente, obviamente, continuar a comunicá-lo. Então, o que é que nós podemos aqui aprender com o efeito underdog? Aqui algumas reflexões. As pessoas não apoiam apenas quem tem menos recursos, apoiam quem lhes oferece uma história em que conseguem acreditar. É por isso que nem todas as equipas pequenas conquistam simpatia, obviamente, nem todas as marcas independentes geram proximidade. O que é que faz a diferença então? Também não é a dimensão, é o significado, e essa é uma responsabilidade enorme, obviamente, para quem trabalha em comunicação, porque construir uma narrativa convincente não é de todo inventar uma história, é revelar de forma honesta aquilo que torna uma organização diferente, ok? Isto é realmente muito importante. Em jeito de conclusão, num mercado onde praticamente todas as marcas disputam atenção, é bem possível que a maior vantagem competitiva já não seja apenas e só afirmar que se é líder, não é? Fazia-se muito isso. Talvez seja mostrar o caminho que foi necessário percorrer para chegar até aqui, e é isso que realmente vai fazer a diferença. A comunicação underdog recorda-nos precisamente isso. As pessoas ligam-se a histórias, mas apenas quando essas histórias são credíveis. Não admiramos quem vence porque sempre teve tudo a seu favor, admiramos quem vence apesar das dificuldades. É por isso que acredito que a comunicação mais eficaz não é de todo a que convence, é a que faz sentido e, acima de tudo, é aquela que é verdadeira, está bem? Chegamos então ao final deste episódio. Assim que assistiu até ao final, muito obrigada. Já sabe, se gostou, partilhe, comente e avalie. Obrigada por me ter feito companhia e por querer comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!